Bom dia, meu amigo. Dando sequência à nossa semana, o café da manhã com o ecocardiografista de hoje vai falar um pouquinho sobre a cardiomiopatia restritiva. A cardiomiopatia restritiva talvez seja uma das cardiomiopatias de mais difícil diagnóstico. Não somente por você não pensar que esse paciente possa ter uma amiloidose, uma endomiocardiofibrose, mas principalmente porque muitas vezes o ecocardiografista ele não lembra dos achados que são característicos dessa doença. Então, a cardiomiopatia restritiva, ela tem alguns dados que a gente nunca pode esquecer. Primeiro, olhar com muito cuidado para o ato direito e para o ato esquerdo. Nós sabemos que essas patologias, elas geram uma alteração importante no enchimento diastólico. Ou seja, devido à fisiopatologia, por exemplo, da amiloidose, que é o exemplo que a gente mais utiliza quando apresenta esse tema, o ventrículo esquerdo ele apresenta paredes grossas. Mas essas paredes grossas do ventrículo esquerdo nada tem a ver com hipertrofia. As fibras miocárdicas elas estão normais. O que acontece é que existe depósito de material amiloide entre as fibras miocárdicas. Isso faz com que a parede do ventrículo esquerdo engrosse. Agora preste atenção. Quando essa parede engrossa, o que vai acontecer automaticamente? No nosso eletrocardiograma, a gente vai identificar a baixa voltagem. A baixa voltagem é um marcador que pode sinalizar para a gente uma alteração, como a amiloidose. Agora veja, olhei o septo grosso, olhei a parede lateral grossa, olhei esse ventrículo na fase inicial da amiloidose com cavidade pequena, paredes grossas, e quando eu olho para a cavidade atrial esquerda, eu já vejo um átrio muito aumentado. Porém, quando você olha para o átrio esquerdo e olha ele aumentado, automaticamente você precisa olhar para o átrio direito. Porque vamos imaginar que você tenha um ventrículo pequeno, paredes grossas e um átrio esquerdo grande. Até que se prove o contrário, você está de frente de uma adaptação do ventrículo esquerdo, possivelmente à doença hipertensiva. A hipertensão arterial tem esse tipo de comportamento. Engrossa a parede do ventrículo, diminui a sua cavidade e o átrio esquerdo aumenta se esse paciente tiver disfunção diastólica pelo menos de grau 2. Agora veja, olhei o ventrículo grosso, um ventrículo pequeno, ainda na fase inicial da amiloidose com uma função sistólica ainda preservada. Com o átrio esquerdo grande e olho para o átrio direito, ele também é grande? Aí eu tenho que acender uma luz amarela. Isso não é da hipertensão. A hipertensão não compromete o átrio direito. Então aí eu tenho que começar a pensar em condições que possam ter crescido o átrio direito. A primeira coisa que eu preciso fazer é entender esse crescimento dos átrios. Então eu vou colocar o meu pulsado à frente da válvula mitral e vou analisar o Doppler. Observem que nesse momento eu tenho uma cavidade pequena com paredes grossas. Eu ainda não sei que isso é amiloidose. Para mim pode ser uma cardiopatia hipertensiva com ventrículo adaptado. Quando eu coloco o meu pulsado à frente da válvula mitral, eu me deparo com a seguinte situação. A minha onda E é muito grande e a minha onda A é pequena. Veja, a partir do momento que você coloca o pulsado e eu identifico uma velocidade de onda E muito grande, isso significa que quando a válvula mitral se abre, o sangue passa para dentro do ventrículo esquerdo com velocidades mais altas. Mas eu visualizo totalmente normal a abertura da válvula. A válvula mitral não tem nada para estenose. Só que eu me deparo não somente com o aumento da onda E mitral, mas eu me deparo com a queda expressiva da onda A. Ou seja, o ventrículo esquerdo está recebendo sangue em velocidades mais altas já na protodiástole, isso é uma característica da doença, ou seja, eu tenho incremento de velocidades na protodiástole, e quando eu observo na fase final da diástole, durante a contração atrial, eu vejo que o átrio esquerdo quase não participa. Mas veja,
Por que ele não participa? Ele não participa porque ele cresceu, já tem a sua disfunção, ou ele não participa porque o sangue que entrou na fase inicial da diástole já gerou as pressões diastólicas finais e eu não preciso mais que o átrio ajude nisso. Então, você vai ter que no seu exame definir isso. O átrio esquerdo não participa porque ele é doente, vamos supor, associado com a amiloidose ele tem uma miocardite atrial, e aí o speckle tracking vai te orientar nisso. Fez um strain do átrio esquerdo, identificou que a parede lateral tem deformações menores do que a parede do septo interatrial, tem que pensar em miocardite atrial. Outra coisa, a onda A, por ser muito pequenininha, ela vai definir para você isso. Ou esse átrio é ruim, porque ele cresceu, e aí você já tem essa ideia de ele cresceu, ele pode estar perdendo a sua função, ou, junto com a amiloidose, agora o átrio não precisa mais completar, porque quando o enchimento rápido aconteceu, rapidamente as pressões chegaram a níveis satisfatórios. Só que veja, existe uma medida chamada tempo de desaceleração da onda E mitral. O tempo de desaceleração da onda E mitral, ela deve ser utilizada para tentar identificar se esse comportamento restritivo, porque veja, se a sua onda E mitral cresceu e a sua onda A caiu, a sua relação E sobre A facilmente estará acima de 2. E nós sabemos, relação EA acima de 2, segundo a diretriz ACE de avaliação da função diastólica de 2016, isso é um padrão sugestivo de disfunção de grau 3. Apenas lembrando das exceções dos atletas, que podem, assim como os jovens, apresentar um padrão conhecido como supernormal, aquele que tem uma E muito grande, uma A pequena, mas o Doppler tecidual identifica velocidades miocárdicas totalmente normais. Então é assim que eu vou diferenciar. Agora veja, eu vou medir o tempo que desacelera a onda E. Quando eu meço esse tempo, eu vejo que esse tempo está baixo, geralmente abaixo de 140 milissegundos. Lembrem, todas as vezes que nós estivermos estudando um ventrículo esquerdo pequeno, com paredes grossas, átrio esquerdo grande, átrio direito grande, e você olha para o septo interatrial, ele parece ser meio espessado, não é igual você costuma ver, eu preciso pensar na amiloidose. E aí, nós sabemos que existem marcadores prognósticos da amiloidose. A gente vai falar isso mais à frente. Mas um deles é o tempo de desaceleração. Quando ele é muito baixo, significa que rapidamente as pressões do átrio esquerdo e ventrículo se equiparam. Ou seja, a pressão diastólica final do ventrículo rapidamente chegou ao seu limiar. E isso é um grande marcador do seu exame, porque isso significa que esse paciente facilmente já chega a pressões diastólicas elevadas. E essas pressões diastólicas elevadas, elas retrogradamente vão para o átrio esquerdo, vão para as veias pulmonares e vão gerar no nosso paciente a tosse e a dispneia. Então, é dessa maneira que eu preciso pensar na cardiomiopatia restritiva. E aí sempre utilizando a amiloidose como seu principal exemplo. Outra coisa, eu também preciso observar o lado direito. O lado direito geralmente é uma câmara abandonada e não pode ser assim. Eu preciso aprender a avaliar o tamanho do VD, lembrando que o ventrículo direito ele pode ser medido em posições diferentes. O ideal é que você meça o VD numa incidência apical 4 câmaras, que você esteja visualizando o seio coronário. O eco tridimensional validou esse tipo de apresentação intermediária. Então, eu faço meu apical 4 câmaras, faço uma movimentação com o transdutor posteriormente para que você roube 30% do ato esquerdo. Roubou 30% do ato, você vai ver o seio coronário. É nesse momento que, ao final da diástole, ou seja, no pico do QRS, eu vou analisar o diâmetro diastólico do ventrículo direito. E aí eu vou fazer isso mais próximo da válvula tricúspide. Mas lembrem, eu posso fazer isso próximo da válvula tricúspide, eu posso fazer isso no meio do VD,
Quando eu não tiver um apical bom, eu posso fazer pelo longitudinal, medindo o trato de saída do VD, que não pode ultrapassar 30 milímetros. E lá naquele corte do apical 4 intermediário, onde eu tenho o seio coronário, o VD não deve ultrapassar 41 milímetros. Então, eu preciso olhar esse VD. Mas veja, eu também preciso avaliar a diástole do VD, porque a doença restritiva, ela não restringe automaticamente somente o enchimento do ventrículo esquerdo. Se isso fosse verdade, o ato direito não era aumentado. Então eu preciso buscar achados que identifiquem que as pressões diastólicas finais do VD também estão elevadas. E aí a diretriz é muito clara. A velocidade de onda E tricúspide, obtida lá no anel lateral, ela deve ser obtida com uma angulação correta. Então, lembrem, quando a gente faz dupla tecidual, não pode colocar a linha lá no cantinho da tela. Traga o anel lateral tricúspide para o meio da tela, para que você tenha uma angulação adequada, lembra do ângulo Doppler, e aí eu vou medir a velocidade da onda E miocárdica do anel lateral. Essa onda E, para sinalizar uma doença diastólica, ela precisa ter valores abaixo de 7,8 centímetros por segundo. A primeira coisa que eu vou fazer é isso. Mas veja, quando eu tenho uma velocidade menor do que 7,8 centímetros por segundo no anel lateral tricúspide, isso não automaticamente diz que as pressões diastólicas finais do VD estão elevadas. Ele apenas está sinalizando que existe disfunção diastólica dessa câmara. Mas eu preciso prosseguir. Eu preciso tentar identificar se existe ou não elevação das pressões diastólicas finais do VD. E aí você vai utilizar a chamada relação E tricúspide dividido pela E do anel lateral. Então eu vou botar o meu pulsado à frente da válvula tricúspide e vou ver a velocidade da onda E tricúspide. Essa velocidade de onda E tricúspide dividida pela velocidade da onda E miocárdica do anel lateral não pode ultrapassar 6. Se esse valor ultrapassar 6, isso sugere que as pressões de enchimento do ventrículo direito estão elevadas. Então, é dessa maneira que eu começo a minha avaliação. Então, olhei um padrão restritivo do lado esquerdo, olhei pressões diastólicas finais do VD aumentadas, então isso já incorpora e engloba na sua avaliação. Agora, eu preciso também observar se as válvulas AV, a tricúspide e a mitral, se elas apresentam algum grau de disfunção. Porque, veja, a partir do momento que as pressões diastólicas do VD e do VE aumentam, isso pode gerar algum grau de comprometimento no fechamento das válvulas. Então, a válvula tricúspide eu vou buscar minha IT e a válvula mitral eu vou buscar minha M. Se eu tiver uma IT, eu aproveito isso e já faço a medida da pressão sistólica do VD, que nada mais é do que 4 vezes a velocidade máxima da IT obtido com Doppler contínuo elevado ao quadrado. Essa vai ser a pressão sistólica do ventrículo direito, que somada com a pressão do ato direito, que você vai obter avaliando a veia cava inferior, eu tenho a pressão sistólica da artéria pulmonar. Então, dessa maneira, eu começo a minha avaliação. Agora veja, alguns detalhes que eu preciso lembrar em relação à cardiomiopatia restritiva. A primeira delas é que numa fase inicial, a função do ventrículo é boa. Em fases mais avançadas, eu vou perdendo a função ventricular. Então, vamos imaginar que o colega olhe para um apical 4 câmaras, veja um ventrículo esquerdo pequeno com disfunção. Gente, ventrículo pequeno com disfunção, até que prove o contrário, se os atos forem grandes, eu preciso pensar em amiloidose. Ok isso? Porque, veja, a cavidade é pequena, o depósito de amilo engrossa a parede. Como é que eu vou entender um ventrículo disfuncionante com VE pequeno? Eu preciso pensar nisso. Outra coisa, é a mesma coisa quando você fala em displasia ritmogênica do VD. Como é que você vai entender um VD disfuncionante com VE bom? Ok isso? Então, eu tenho que começar a juntar as pecinhas do quebra-cabeça. É isso que o ecocardiografista faz todos os dias. Eu vou fazendo a imagem, vou obtendo as informações, tanto anatômicas como funcionais, e vou colaborando na formação do meu diagnóstico.
Outra coisa importante, nós sabemos que essas doenças, elas podem ser processos infiltrativos ou processos de deposição secundária no músculo cardíaco. E aí, às vezes, essas características você não vai conseguir identificar. Às vezes a ressonância é muito superior a isso. Agora veja, a apresentação clínica também é importante. Lembrem que na cadeira do ecocardiografista está sentado um cardiologista. Então, esse paciente vai apresentar para você queixas de congestão pulmonar e congestão sistêmica, uma vez que os átrios estão dilatados e ele transmite essas pressões para trás. O átrio direito transmitindo para fígado e para a circulação posterior, ou seja, membros inferiores, e o lado esquerdo, o átrio esquerdo, transmitido para veias pulmonares e para o pulmão. Então, esse paciente vai ter fígado grande, vai ter um fígado congesto, vai ter edema de membros inferiores, vai ter tosse, vai ter dispneia, ok? Então, eu tenho manifestações clínicas. Nunca deixem de perguntar isso quando se começa a estudar um paciente onde o ventrículo é pequeno, as paredes são grossas, os átrios são grandes e o padrão de enchimento é restritivo. Eu tenho que corroborar com dados clínicos. Outra coisa importante para relembrar, sintomas da cardiomiopatia, dispneia, fadiga, tosse e cansaço. Quando eu olho para exame físico, eu tenho que pensar cardiomegalia discreta, porque a gente sabe que há uma distribuição para trás, ou seja, as pressões dos átrios é que comandam isso. Eu tenho terceira bolha, eu tenho quarta bolha, eu tenho refluxo das válvulas mitral e tricúspide e geralmente a insuficiência cardíaca que apresenta-se no quadro é a direita e não a esquerda. Porque lembra que em fases iniciais eu posso ter o ventrículo esquerdo bom. Mesmo que em fases avançadas o ventrículo perca um pouco a sua função, os maiores marcadores dessa insuficiência cardíaca são direita. Ok? Então eu vejo, quando eu estudo a minha veia hepática, eu vejo alterações importantes no padrão de Doppler de veia hepática. A gente vai ter um encontro aí para falar um pouquinho sobre o Doppler de veia hepática, que é um Doppler que todo cardiologista deveria saber fazer, deveria saber interpretar as causas de aumento de onda S, queda de onda S, aumento de onda D, queda de onda D e principalmente estudar o reverso da veia hepática, que é muito importante em várias condições patológicas. Agora veja, quando eu analisei meu paciente, encontrei achados do eco, encontrei achados clínicos, eu vou observar o que eu estou encontrando. Então, eu vou procurar um espessamento valvar, eu vou procurar o aumento biatrial. Lembrem que a amiloidose, geralmente, quando apresenta derrame pericárdico, é derrame pericárdico discreto. Dificilmente esses pacientes fazem tamponamento, isso não é uma evolução normal. Então, fica de olho nisso também. Pode ter o que nós chamamos de derrame pericárdico discreto. Outra coisa, sempre padrão restritivo, mas lembrem, no começo da doença pode apresentar uma alteração de grau 1. Isso pode acontecer. Você tem que estar preparado para isso. Outra coisa, estudo da veia cava inferior. A veia cava inferior é grande. Quando eu olho para o Doppler de veia hepática, vocês vão ver que as ondas reversas são gigantes, porque quando o átrio direito contrai, as pressões dentro do VD estão muito altas. Então vai haver uma transmissão de sangue para trás. É isso que vai gerando a congestão sistêmica. A mesma coisa acontece do lado esquerdo. Outra coisa, quando eu olho para o Doppler tecidual, as velocidades são muito baixas. Porque, veja, a cardiomiopatia restritiva é uma doença miocárdica. Ok? Geralmente. Pode ser também outros tipos, como a endomiocardifibrose, a sarcoidose, a hemocromatose, mas a princípio eu tenho um depósito de material amilo na parede ventricular. Isso vai atrapalhar o desempenho da fibra em estágios mais avançados. Outra coisa, olhei para a minha apical 4 câmaras, as paredes estão brilhando demais. Essa hiperrefringência significa que entre as fibras miocárdicas há depósito de material amiloide. O ecocardiograma, com certeza, ele não vai conseguir diferenciar isso,
mas um achado colaborativo ainda aumenta a chance do teu diagnóstico, tá? E lembrar, função sistólica pode ser preservada no começo da doença e às vezes também no começo da doença a disfunção diastólica ainda é de grau 1. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar, acontecer algumas melhoras em relação ao diagnóstico, eu consigo identificar um prognóstico pior? Veja, nós sabemos que a sobrevida da amiloidose, da cardiomiopatia restritiva, é de 0,4 ao ano. Em que situação? Quando a parede do ventrículo esquerdo está acima de 15 milímetros. Porém, se a parede do ventrículo estiver entre 12 e 15 milímetros, eu tenho uma sobrevivência muito maior, de 2,4 vezes. Então, presta atenção, é preciso que você valorize o engrossamento da parede. Não deve-se fazer isso somente na hipertrófica, aqui também, porque de acordo com o engrossamento da parede, eu tenho uma sobrevida melhor. Ok? Valores acima de 15 milímetros, vive menos. Isso tem que estar atento para vocês. Outra coisa, é muito importante também na amiloidose ou na cardiomiopatia valorizar o strain longitudinal do ventrículo direito, tá? Nós sabemos que o strain longitudinal do VD global deve estar com valores abaixo de menos 20. Veja, eu falo abaixo porque menos 20 é negativo. Então, menos 24 é melhor do que menos 20, ok? A partir do momento que as taxas de deformação longitudinal do VD estão acima de menos 17, ou seja, menos 15, menos 14, esse ventrículo direito ele é mais doente e esse paciente tem um prognóstico pior, ok? Então, é preciso que você, no seu dia a dia, observou um paciente suspeito de amiloidose, não deixe de avaliar com cuidado o engrossamento da parede do ventrículo esquerdo e não deixe de avaliar o strain do ventrículo direito, o longitudinal. Se ele tiver valores acima de menos 17%, isso foi marcador prognóstico e uma menor sobrevida, ok? Outra coisa importante é quando eu olho o paciente com endomiocardifibrose ou com amiloidose ou com outras apresentações, na minha cabeça eu preciso diferenciar o tipo de doença. Então, por exemplo, você encontrou uma cardiomiopatia restritiva primária. Eu tenho que pensar na forma idiopática. Quando eu penso na doença infiltrativa, eu tenho que pensar na amiloidose, na sarcoidose e na mucopolissacaridose. São as apresentações como infiltrativa. Existe aquela de doença de depósito, que é a doença de Fabry, a hemocromatose e o depósito de colágeno. E lembrem, existem também outras, como a síndrome de Loeffler, a fibrolastose endocárdica, alterações restritivas do ventrículo pós-radiação, pós-quimioterapia. Então, eu tenho que abrir o meu cenário para tentar identificar o que pode ter gerado aquela doença. E aí, amigos, existe a anamnese. Aquele que faz um exame de eco em 10 minutos nunca vai conseguir estudar uma amiloidose como precisa. Muitas vezes no nosso dia a dia, quando eu pego uma amiloidose, às vezes eu cancelo a minha agenda da frente. Porque eu sei que eu vou precisar fazer o strain do ventrículo esquerdo, vou ter que fazer o strain do ventrículo direito, preciso fazer o strain do ato esquerdo. Lembre que o ato esquerdo ele tem 3 fases: reservatório, conduta e bomba. Eu preciso identificar como está a fase de bomba e a reservatório da amiloidose, porque isso com certeza identifica uma velocidade de desenvolvimento de fibrilação atrial nesse contexto. Lembre que os átrios são grandes, ok? Então, eu preciso olhar isso com muito cuidado. E lembra, 3 ferramentas vieram para agregar: o strain longitudinal, avaliando a função ventricular, identificando a disfunção subclínica, o strain do ato esquerdo, que pode identificar uma queda da capacidade funcional, e não esquecer do teste de estresse diastólico, que é um teste sensacional, onde a gente faz o paciente pedalar em bicicleta e a gente vai acompanhando o comportamento da relação EA, o comportamento da relação E sobre a linha e principalmente as velocidades da onda E miocárdica, tanto à esquerda quanto à direita. E aí, gente, quando a gente fala teste de estresse diastólico, teste em bicicleta, a gente não pode deixar de indicar para vocês o curso do professor José Roberto Matos, o Beto da Ecotalk.
A Ecotalk hoje é o maior centro de formação em eco de estresse físico em bicicleta. Hoje, as diretrizes chamam a atenção desse procedimento. E aí, gente, não tem ninguém melhor para você aprender do que com quem faz isso de verdade no dia a dia. O Beto é um cara sensacional. Esse ano ele foi convidado, ele vai dar o nosso modo de eco-estresse no curso de atualização. É um cara brilhante, com uma experiência brilhante, uma didática brilhante. E com certeza a gente precisa entender a necessidade do eco de estresse físico. Porque veja, quando você tem uma estenose mitral, quando eu tenho uma cardiomiopatia hipertrófica, como é que eu vou saber o comportamento do gradiente do esforço? Você não pode fazer esteira. Você não está acompanhando o gradiente, vou parar que horas o exame? Então, coloquem na cabeça de vocês. O ecocardiografista bem formado precisa pensar na formação com eco de estresse físico. E aí, amigo, a Ecotalk com certeza é um monstro nesse ensino e o Beto com certeza terá um prazer enorme de receber todos vocês. Outra coisa importante, eu tenho que lembrar que a amiloidose ela tem tipos. Então, existe a amiloidose chamada AL primária, existe a amiloidose chamada senil, que é SSA, existe a amiloidose familiar, chamada ATTR, e existe a amiloidose secundária e atrial. Cada amiloidose dessa tem algumas características. Mas veja, no nosso dia a dia, qual é a mais comum? A mais comum é a chamada amiloidose primária, a chamada AL. E aí, o que eu tenho que lembrar? A amiloidose primária, qual é a idade que apresenta essa doença? 55 a 60 anos. Ok? O envolvimento cardíaco é o segundo órgão mais comumente afetado. Só perde por rim. Ok? Então eu tenho que lembrar, a amiloidose primária compromete rim e coração principalmente. Agora veja, como é que eu vou tentar identificar o comprometimento de órgãos? Eu sei que 30% compromete o coração, 46% compromete os rins, 9% compromete o fígado, 7% compromete o trato gastrointestinal, 3% tecidos moles e não esqueçam, 5% compromete o sistema nervoso periférico. Eu tenho que lembrar dessas complicações da amiloidose. E para encerrar o nosso tema de hoje, eu queria lembrar para vocês quais são os marcadores prognósticos da amiloidose. O que eu identifico num paciente com amiloidose que precisa acender a luz amarela? Primeiro, parede do ventrículo esquerdo com mais de 15 milímetros. Lembra que eu falei hoje? É um marcador prognóstico. Cavidade do VD grande, uma dilatação da cavidade ventricular direita, geralmente com valores acima de 41 milímetros. Strain longitudinal global do ventrículo esquerdo, maior do que 11,78, é marcador prognóstico na amiloidose. E lembre, quando eu faço o specotrack na amiloidose, eu tenho que lembrar do apical sparing. O que é o apical sparing? Segmentos basais e médios do ventrículo são doentes, com taxas de deformação baixas. Porém, os segmentos apicais são muito próximos dos normais. Essa apresentação é bem característica. Cuidado, não é patognomônica. É uma característica da amiloidose. Então, eu tenho que estar atento. Outra coisa, índice de TEI maior do que 0,77. Tempo de desaceleração menor que 150 milissegundos. Classe funcional elevada e, principalmente, mediu a parede do VD. Ele ultrapassou 7 milímetros. Esses marcadores são marcadores que identificam o prognóstico e a gente não pode esquecer. Ok? Outra coisa importante, diferenciar cardiomiopatia restritiva de pericardite constritiva. Antigamente, todo mundo ia para a ressonância. O que eu tenho que lembrar exclusivamente, amigos? A pericardite constritiva é uma doença do pericárdio. Ela não vai gerar alterações das velocidades do músculo cardíaco. Então, se você fizer o Doppler tecidual no anel lateral e septal, você vai ver que na pericardite não vai acontecer diferenças. Agora, veja, na pericardite constritiva vai acontecer o chamado ânulus reversus. A velocidade da onda E do anel lateral será menor do que do septal. Isso é um achado característico da pericardite constritiva. Mas nós vamos ter em breve um café da manhã para falar sobre os achados característicos da pericardite constritiva. Queria agradecer a vocês mais uma vez pela presença. Queria lembrar a vocês que dia 18 de janeiro começa o nosso curso de atualização e revisão em ecocardiografia online no ano de 2021.
Um curso com mais de 200 horas de aulas, 5 provas de vídeo, muito bate-papo sobre temas importantes, básicos e avançados. Vamos ter módulos de tridimensional, transesofágico, eco de estresse, um módulo de mais de 30 aulas só de cardiopatia congênita. Esse curso não é um curso exclusivo para quem vai fazer a prova de título, ele também é um curso aberto para quem quer se atualizar. As aulas são sempre nas segundas, terças e quintas de 21 às 23 horas e será um prazer enorme receber vocês nesse ano. Dia 18 de janeiro começa com a aula de princípios físicos do ultrassom, a parte 1. Um grande abraço para você e aguardo você amanhã, de manhã com um tema palpitante. Amanhã a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os achados da cardiomiopatia dilatada e vamos também entrar na displasia ritmogênica do VD e do ventrículo esquerdo não compactado. Um grande abraço!